Olá, boa noite. Começa agora o programa Opinião desta quarta-feira, dia 6 de maio de 2026, aqui direto da TV Pantanal, uma emissora do grupo Gazeta de Comunicação aqui de Cuiabá, Mato Grosso, o centro geodésico da América do Sul e o ponto equidistante entre o Atlântico e o Pacífico. Eu sou o jornalista Kleber Lima e hoje eu tenho a honra de receber aqui em nossos estúdios o professor, cientista político, comunicador, comentarista, João Edson, para nos auxiliar aqui a fazer uma geral na análise política dos derradeiros acontecimentos. Boa noite, professor João Edson, seja muito bem-vindo. Obrigado, Kleber, boa noite, Lorenberg, boa noite aos telespectadores. É um prazer sempre vir aqui. Quando eu venho aqui, eu fico mais bonito e mais importante. Olha, que legal. Que legal. Eu acho que ele quis dizer que, assim, perto de nós ele fica mais bonito, professor. Pega um Estou achando assim, fui ofendido, mas estou no lucro, né? Como diria o Didi Mocó Sonrisal, como é que é? Colesterol. Colesterol. Né? E ao meu lado direito, o decano aqui do programa Opinião, o Cadeira 001, aqui, a figura indispensável. Outro dia eu provei que ele estava duvidando, você fala nisso, eu vou acabar acreditando. Aí eu fiz um levantamento assim da obra pregressa dele aqui no programa. Desde 2014, quando o programa estreou, já se passou, mudou até de dono na televisão, mudou o âncora, mas o professor não muda. Sinal que ele que é o... Produto bom, ninguém deixa embora. Ele que é o ícone aqui do Opinião. Boa noite, professor Lorenberg. Boa noite, Kleber Lima. Boa noite, professor João Edson. E um grande abraço. Mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores. Eu vou acabar acreditando daqui a pouco, viu? Ele é modesto, ele é tão bom que ele é humilde. Então isso é um bom sinal, né? Eu dei essa referência aqui, que eu não sei se todo mundo pegou, né? A expressão que eu usei, né? Era um quadro que tinha no programa antigo da televisão brasileira chamado Os Trapalhões. Isso. E tinha lá um quadro com o Didi, que era o Renato Aragão, né, que fazia, e era o âncora, né, ele era o professor Lorenberg lá do quarteto, mudava todo mundo, menos ele, e aí tinha um quadro que ele falava isso, assim, quando alguém, em especial o Dedé, né, falava alguma coisa com ele, falava, fui ofendido, mas estou no lucro. E aí o nome que ele se apresentava era esse, Didi Mocó Sonrisar Colesterol, né? Exatamente. Então, para os mais novos aí, é só dar um Google, Didi Mocó dos Trapalhões, que vem a informação. Muito bem, professor. Faz uns dias que o senhor não vem aqui. O senhor, de fato, veio mais bonito, tá elegante, não tá, Gerson? A paleta... É que para vir aqui... Combinando. Ao contrário que você falou, para mim ficar do lado de vocês, eu preciso dar uma... Alinhada, né? Tá? Pintou a barba. Quando me avisa antes de eu vir para cá, eu corro lá, tomo um banho, passo um cheiro. A barba tá pintada, não é essa cor não, né? Não tem mais, né? Não Com a tem, idade que eu tô, não tem como ficar mais. Já eu do professor. O professor tá mais ao natural ali. Né, professor? Você não pinta? Não. Nunca pintou? Não. Nem a unha? Também não? Não, de jeito nenhum. Lá no Ceará não tem disso não, né? Ele é de Alto Paraguai, Alto Paraguai não faz Paraguai, tem um nordestino que veio. Lá é uma república independente, como diz o nosso amigo Vivaldo. Vivaldo, é uma república independente e soberana. Alto Paraguai é de fato a formação assim, de nordestinos que vieram para o garimpo, né? A base da... E cuiabanos também, né? Muito bem, professor. Vamos começar pelo quê hoje? Vou deixar o senhor abrir o programa hoje com o tema que o senhor escolher da política. Vamos falar de política. Falta assunto, né? Hoje está bom, está recheado. Tá com bastante assunto aí, bastante questão. Eu acho que Várzea Grande, né? Quer começar por Várzea Grande? Começar por Várzea Grande. Então vamos lá. O que nós vamos destacar de Várzea Grande? O vídeo do primeiro damo. Produção, nós temos um destaque do Gazeta Digital desse assunto, é que hoje circulou um vídeo do marido da prefeita de Várzea Grande, como é o nome dele? Alguém sabe? Alguém lembra? Tem um Carlos no meio aí. Carlos, isso mesmo. Ele contando dinheiro, mas assim, é bastante dinheiro. Notas de 50, notas de 100 numa mesa, né? A mesa toda cheia de dinheiro. E ele veio a público, não negou que o vídeo seria dele, mas também não confirmou. É tipo assim, se fui eu não lembro. Vamos ver o vídeo, depois a gente comenta, né? Vamos lá e trazer inclusive a resposta dele depois.
se a equipe já Pode puder encher a rodar, a qual mostra aí o marido de Flávio Moretti, Carlos Alberto de Araújo, aí, de certa forma, contando uma certa quantidade de dinheiro. Isso, está atribuído a ele, aí a gente aí fica a responsabilidade, também damos a oportunidade aqui para caso o Carlos Alberto de Araújo queira manifestar se é ele ou não, mas observando nas imagens a qual nós recebemos da nossa equipe de reportagem, mostra ele com uma certa quantidade de dinheiro espécie, contando, não sabemos a origem da quantidade de dinheiro espécie. Não pode ser um terreno que ele vendeu, um carro que ele vendeu e está conferindo? Não pode ser isso, João? É uma hipótese, Pop, é uma hipótese, mas a gente sabe também que já houve outras situações, por exemplo, aqui em Cuiabá, envolvendo um gestor municipal, a qual mostrou imagens dele colocando o dinheiro... Deu essa explicação, né, que o apresentador aí deu, uma casa que vendeu, ele fala o seguinte, que pode ser que seja ele, mas que se for ele, é algo antigo. E, de novo, tá claro que foi a orientação de advogado, né? Na semana passada, inclusive, eu fiz uma crítica aqui mais contundente, porque veio uma nota de um outro caso que nós também vamos tratar hoje, porque ele veio a público hoje para se manifestar, da assessoria jurídica do deputado Eliseu Nascimento. Mas você precisa ver que preciosidade, assim, para entrar para o panteão das notas mal escritas. Um negócio que não tem pé nem cabeça. Eu não estava conseguindo ler a nota, né, professor? De tão mal escrita e não diz nada com nada. E à época, no dia, até disse assim, que isso acontece normalmente quando deixam os advogados escreverem nota. E advogado escreve petição, né? Nada contra. Tem alguns advogados que escrevem muito bem. E eu cito aqui de memória o Eduardo Maon, que é um excelente escritor, né? Mas são poucos os que têm esse talento. Mas não para fazer nota. Nunca vi o Maon fazer uma nota de esclarecimento sobre nada, né? Então, e aí, provavelmente orientado por advogados, o Carlos veio com essa, assim. É tipo assim, no popular, e não foi à toa que eu abri o programa com a referência do Didi Mocó, Sonrisar Colesterol dos Trapalhões, né? Parece piada. Se fui eu não me lembro. Ou não é de agora, né? E aí, professor, o que você quer destacar nisso? Professor João Edson. Mas eu quero falar um pouquinho da questão das notas também, se você me permitir. Claro. Porque é uma crítica que eu tenho há bastante tempo. Como que é? Eu sou uma pessoa que lido com gestão de crise. Como que se faz numa crise, num problema? Chama-se alguém que sabe escrever, que é da área, chama o advogado para não constar na nota algo que prejudique o processo. Mas quem sabe comunicar com a população é quem tem o hábito de escrever para a população. Que é diferente você escrever nos autos, escrever para o juiz, escrever nos termos da lei, é completamente diferente. O que não pode é quem vai fazer a redação não ter esse apoio jurídico para cometer erro. Infelizmente, a gente vê em muitos locais aí, na maioria das vezes, a nota sobrepondo a própria notícia. Quando não, dando a entrevista, fazendo a defesa para a população, ao invés de fazer a defesa nos autos. Essa é uma crítica que eu tenho e eu acho que eu posso... Depois e que acaba prejudicando a pessoa, em vez de auxiliar. Porque se deixar transparecer que a pessoa que está tentando se explicar, no caso, o primeiro damo lá de Várzea Grande, do deputado Eliseu, esses dois casos que nós citamos, se tiver uma mínima chance de a interpretação do público ser de que ele está tentando enganar, aí acabou. Aí você não gerencia mais crise nenhuma, e Inês é morta. Exato. A nota, ou ela mata na primeira, ou ela te enterra na primeira. Não existe outro erro em relação a isso. E eu acho que eu posso fazer uma crítica aos advogados, porque eu e o Lorenberg passamos meio século dando aula para formando questão de direito. E na Várzea Grande? Eu quero pontuar em Várzea Grande, não é nem a questão do fato em si, é da quantidade de denuncismo que passou a surgir em Várzea Grande. Eu já tive nos bastidores na frente de prefeitura, Kleber também já teve, e a gente sabe que não dá para você gestar um município, você trabalhar com esse município, você conseguir desenvolver esse município se você tem uma vez por mês a pagar uma grande crise. Em Várzea Grande não é uma vez por mês. É um dia sim, o outro também. Então, assim, a cidade está sendo extremamente prejudicada em relação a isso. A administração, independente do que aconteceu ou não aconteceu, não tem como acontecer. Não há administração nessas condições. Prova disso que eu já perdi as contas de quantos secretários foi trocado. Já passou de 20. E nós estamos num ano e 5 meses. Né? 17 meses. E essas imagens, seja dele, não seja dele, seja comprometedora ou não seja, essas imagens, ela vem corroborar
por tudo que vem acontecendo em Várzea Grande. Se nunca tivesse acontecido nada, essa imagem, ela poderia, mesmo sendo verdadeira, poderia ser ultrapassada. Agora, na situação que vem em Várzea Grande, uma denúncia atrás da outra, ela mesmo sendo mentirosa, mesmo que seja um fato montado, que seja qualquer coisa, pode ter certeza que 50% da população vai dizer que aconteceu. Então, é aquela questão, quando começa a carregar uma marca, fica difícil sair dela. E uma coisa importante, ele não negou. Eu tenho aqui a palavra dele, a posição dele. Vou mostrar já, até para ficar mais fácil, a hora que o professor Lorenberg for se falar também, comentar, ele já ter os dados aqui. Vamos lá, produção. Aqui eu estou pegando a posição dele no site Hipernotícias. Carlos Alberto diz que vídeo com dinheiro em espécie é, abre aspas, descontextualizado. Ele não nega, né? O empresário Carlos Alberto de Araújo, marido da prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti, questionou a veracidade do vídeo em que aparece recebendo maço de dinheiro em espécie. As imagens foram divulgadas pelo programa do Pop da TV Cidade Verde nesta quarta-feira e ganhou ampla repercussão. Araújo afirmou que, ainda que se confirme a veracidade do vídeo, o registro pode ser antigo, já que a fisionomia registrada na gravação não corresponde à sua imagem atual. Em nota à imprensa, o empresário também afirmou que, caso seja verdadeiro, olha só como é que começa, caso seja verdadeiro, o vídeo está vinculado a atividades de natureza privada e profissional no âmbito de operações comerciais e empresariais. Ou seja, trocando em miúdos, se for, né, ele está deixando uma vaza ali, né? Porque com medo de alguém chegar e provar que é dele. Se for, não tem nada a ver com política. Mas mesmo assim tem a ver com Receita Federal, porque a quantidade de dinheiro é grande, né? Para você andar com esse dinheiro em espécie, caso ele não esteja declarado. Não é isso, professor Lorenberg? O João parece que ia completar, não? Não, pode falar, Lorenberg. Pode. Kleber e amigo telespectador, eu vou acrescentar duas coisas tão somente, que a meu juízo são necessárias. Até para fortalecer aquilo que o João Edson já falou. O primeiro, a questão da nota. O João Edson foi muito feliz, amigos. Quando a nota não é bem feita, não faz o que deveria fazer, porque o que é uma nota? A nota é uma comunicação para aparar as arestas e diminuir as dúvidas que venham a surgir ou que já estão surgindo. Se a nota não apara isso, não conserta isso, o que vai acontecer? As dúvidas aumentarão e entre essas dúvidas, as certezas sobreporão às incertezas. Esse é um detalhe muito interessante. E o segundo ponto, ainda nessa primeira observação, veja, amigos, uma investigação, uma decisão judicial demora muito mais tempo para provocar o desgaste. Mas uma ação política, o desgaste é imediato e demora muito mais para ser solucionada. Essa é uma questão que, a meu juízo, é importante. A segunda, independentemente se o vídeo é verdadeiro ou não, independentemente se aquele dinheiro é fruto de A ou B ou C, independentemente disso, é necessário que haja uma investigação. Eu não tenho a menor dúvida disso. Se nada daquilo que algumas pessoas imaginam que seja, vir, depois de uma investigação, ser comprovado que não tem nada de ilícito, nada de pecado, tudo bem. Mas se tiver, é necessário que haja toda a apuração. E é muito bem lembrado também, não é a apuração apenas do Ministério Público, apenas de denúncias, não, também da Câmara de Vereadores, amigos. Uma das tarefas mais importantes do Parlamento, é a fiscalização das ações do Executivo. Embora o esposo da prefeita não exerce oficialmente nenhum cargo no Executivo. Exerceu, mas hoje não mais. Mas mesmo assim, o artigo 37 da Constituição Federal me bate a todo momento gritando nos meus ouvidos, quando fala da transparência, da impessoalidade.
Está lá clara, mas clara, lá no artigo 37 da Constituição. Portanto, uma investigação, ela é imprescindível. Isso, para mim, é ponto pacífico, a meu juízo. Então, amigos, até para resolver todos os problemas, porque questionamentos sempre haverão, sempre haverá, sempre haverá. Agora, é necessário que essa investigação, até para solucionar os prováveis problemas que poderão surgir. E o senhor lembra bem da investigação, a política, né? É uma responsabilidade da Câmara de Vereadores, Câmara que não tem a melhor relação com a prefeita e uma prefeita que não tem vice. Então, qualquer cotoveladazinha na costela aí é pênalti, pode até ser fora da área, né? O presidente assume. O presidente assume. Na atual circunstância, o vice imediato dela, em caso, sucessor, não né? é vice, é sucessor. Sucessor legal. O sucessor legal dela é o presidente da Câmara. Do MDB, que ela não quis uma trégua com ele, ela reiterou aqui, inclusive no Opinião, quando ela esteve aqui há 2 semanas, né? Que ele não assume nenhuma hipótese, né? Então, tá aí. É uma frase meio pesada, porque existem várias hipóteses jurídicas que permitem assumir. E que estão fora da governança fora dela, da governança e fora do controle. Mas aí tem um fator muito... O Lorenberg tocou num assunto muito importante sobre a questão da função do vereador. A função do vereador, função do deputado estadual, função do deputado federal, função do senador, como bagunçaram isso? A função é tão simples, são só 4 funções. Não existe mais que 4. Fiscalizar, né? Legislar, orçar e organizar a sociedade. Só existem esses 4. Não existe uma 5ª função em relação a isso. Agora tem gente que arruma a função, por exemplo, da moção de repúdio, moção de aplauso para o Trump. Aí já é Cuiabá. Cuiabá... Quer dizer assim, mas para o Brasil afora está essa loucura. Tá essa loucura. Esse negócio falta assim, sem pé, sem cabeça. De saber o que fazer, Exatamente. Né? Aí vem aquele negócio, mas não é proibido. Bom, gente... Já não é proibido e não é colocado na lei porque é imoral. Nem toda imoralidade é proibida, mas continua sendo imoral. Aliás, toda falta de ética não é proibida, porque a ética não entra na legislação. Você não proíbe você fazer aquilo, mas é imoral. Quem não tem ética automaticamente é imoral. Então precisa isso. A imagem é imoral. Vamos colocar aqui que não exista nada, que não seja a imagem, mas a imagem seja real de um cidadão contando dinheiro e filmando. Ela é imoral, porque aquilo ou deveria ter acontecido no âmbito privado, se fosse legal, que é um banco, alguma coisa assim, né? Ou acontece naquela forma como comprovação de ato ilícito. Ou vocês aqui, alguém que está nos ouvindo, já foi lá, não, eu vou contar dinheiro legal aqui, pegou uma mesa cheia de dinheiro e foi contar. Tenta pensar se isso é possível. Algum dia alguém recebeu o salário, pagamento do carro, pagamento de um prédio, alguma coisa com dinheiro, porque se você receber, é ilegal. Porque se eu vou fazer a venda de um apartamento, a venda de um carro, existe um documento para isso. Ao executar esse documento, esse valor financeiro ele tem que entrar no sistema financeiro até para ser tributado e aparecer na sua declaração de imposto de renda, se for pessoa física. Tá? Então, a imagem, ela é imoral. E pelo fato dela ser imoral, o Lorenberg foi feliz. Não dá para essa imagem passar para frente sem um processo de investigação. E investigação em todas as instâncias políticas, porque se trata de um ente público, e as instâncias policiais. O problema pode virar, assim, o que é um probleminha hoje, pode virar um problemão se chegar à origem desse dinheiro, né? Se tiver lastro em negócios públicos, aí é mais uma crise profunda em Várzea Grande, como a que nós já vivemos em outros tempos, final da gestão do Murilo Domingos, né? Teve essa coisa de ter 3 prefeitos num único dia na cidade, e a cidade paga até hoje pela descontinuidade daqueles governos, porque quando os políticos brigam, a conta é paga pelo cidadão, não é isso, professor? Com certeza. É quem paga a conta. Agora, o cidadão tem uma dose de responsabilidade sobre isso, né, que é no exercício do voto. Acho que foi semana passada, outra semana, eu estava olhando o negócio. Como que eu vou votar num cara
e muitas vezes com poder, porque foi do caneta azul a gente de alto escalão, né? Mexe no negócio. Como que era a frase lá da Trend? Do Manuel Gomes? Tinha uma frasezinha que falava no final lá. Será que é verdade? Será que é isso? Negócio assim? Formou uma trend em relação a isso. Sim. Aí você via as pessoas o tempo todo. Será? Não sei o que. Será? Aí você vê o cara que quer assumir um poder, fazendo uma brincadeira de criança. Só porque você falou hoje no Didi, eu lembrei desse negócio. Então essas pessoas que fazem qualquer coisa pelo voto não têm condições de gestar. E depois te falar mais. O Manuel Gomes deve ser um dos deputados federais mais votados do Brasil esse ano. O Tiririca que o diga, né? Ele é o Tiririca da vez, né? Depois a gente tem que fazer um intervalo, mas eu vou falar desse assunto antes, porque no retorno a gente já volta com outro caso aí da escândalo da semana, que é o do deputado Eliseu, né? Mas ele foi dar uma entrevista, Manuel Gomes, e os entrevistadores perderam a paciência com ele, porque ele não sabia responder nada, né? A imagem que passou, assim, o cara é inepto, é uma palavra que eu não estou querendo usar, mas é completamente incapaz, né? De exercer a função pública, porque ele não sabe responder nada. Aí ele foi para a rua, em São Paulo, fazer uma enquete, perguntando para as pessoas em São Paulo qual era a capital de São Paulo. E ele selecionou todas as respostas que ele publicou, as pessoas não sabiam qual era a capital de São Paulo, morando em São Paulo. Então, o que ele quis dizer com isso? Não sou só eu que não sei. Né? Tem muito eleitor. Os eleitores também não sabem. E aí eu me lembro, como o professor lembrou há pouco, do Tiririca, né? Você lembra qual que era Exatamente. Ei, sabe o que um deputado faz, abestado? Não, eu também não. Vota em mim que eu vou lá, depois eu te conto. E foi eleito o mais votado do Brasil. Se você acredita que o Manuel Gomes será bem votado lá em São Paulo, ou se você, melhor ainda, nossa enquete hoje vai ser mais aqui local. E aí, esse dinheiro que o Carlos, lá, marido da prefeita Flávia, estava contando no vídeo, é dele ou não é dele? O vídeo é ele ou não é ele? É de agora ou é de tempos passados? Qual que é a sua opinião? Você da Várzea Grande, que nos brinda e prestigia todos os dias com a sua audiência, participe no 999-322529 e você sabe que pode acompanhar também uma opinião através do portal Gazeta Digital e da conta da TV Pantanal no Facebook. Voltamos em 2 minutinhos, até já. Muito bem, estamos de volta com o programa Opinião, o segundo bloco do programa Opinião desta quarta-feira, dia 6 de maio de 2026. Hoje temos a honra e a alegria de receber aqui no programa a presença do professor João Edson. João Edson que está brilhando agora também na rede social com um cortezinho, um short, como é que chama isso no Instagram? Rapaz, eu não sou muito da tecnologia, pílula. Não é uma pílula. Ele e a colega, como é o nome dela? Marcela Vasconcelos. Ele e a jornalista minha Marcela dupla. Vasconcelos, assim, estou gostando um tanto, professor, parabéns. Obrigado. Tá, show de bola, e ele falando pouco, porque o negócio dura 30 segundos e ele é em 1 minuto, né? 1 minuto, todas as notícias em 1 minuto. Em 1 minuto, então ele fala de várias coisas ao mesmo tempo, você não reconhece, eu falei, vou ouvir a hora que ele falar no programa. Você vai falar pouco. Aqui nós temos tempo, dá para formular adequadamente. E eu tenho que dizer lá, eu sou controlado pela Marcela. Mulheres eu obedeço, homem eu sou rebelde. Bem, bom saber. Então, a gente estava tentando no bloco anterior, tentando não, eu tinha falado que nós iríamos voltar num assunto parecido com esse do Carlos de Várzea Grande, que é uma operação que teve ontem, né, aqui em Cuiabá, uma operação do GAECO, aliás, do NACO e da Polícia Judiciária Civil, da PJC, sobre um instituto que opera com emendas parlamentares de alguns deputados. E aí a operação, inclusive, aconteceu na casa do deputado estadual Eliseu Nascimento e também do irmão dele, o Cezinha Nascimento, que é vereador em Cuiabá, e a suspeita é que haja irregularidade na aplicação desse recurso. Há, inclusive, hoje, a notícia de hoje, de toda a mídia de Cuiabá estadual, é de que a polícia revelou, mas não revelou o vídeo, mas disse que tem um vídeo
que mostra o empresário, o Chiroli, né, que é o dono do Instituto, sacando uma quantidade bem importante, talvez mais importante do que essa do Carlos, lá da Várzea Grande, uma quantidade bem importante de dinheiro, colocando num saco preto ou que não dá para ver o que tem dentro, entrando num carro que seria do deputado Eliseu. Se era o deputado que estava lá dentro, ou alguém de sua ordem, se ele tinha conhecimento ou não, isso ainda não foi revelado, mas já existe essa informação de que o empresário sacou dinheiro em espécie e entregou, sacou no banco e entregou para alguém dentro do carro, supostamente o deputado Eliseu. A gente volta no mesmo caso de Várzea Grande. Dinheiro em grande quantidade hoje, nas mãos de pessoas ligadas à política, não é bom sinal. Não é bom sinal. No mínimo aí um caixa 2, né? No mínimo uma sonegação fiscal, no mínimo. Aí no máximo eu nem vou usar dizer para não cair também no erro de cometer uma injustiça aqui, porque eu não tenho informação para dizer o que poderia ser. E aí, professor, o caso do deputado, que já veio a público, daqui a pouco nós vamos mostrar o vídeo dele falando, já veio a público, ontem ele tinha emitido uma nota horrorosa, né? Hoje ele fala, ele chegou na Assembleia hoje, foi cercado pelos jornalistas, ele fala alguma coisa sobre isso, mas antes dele falar, eu quero aqui ouvir a avaliação do professor João Edson. É interessante como a explicação é quase pior que o fato, tão grave quanto o fato. A pior explicação é aquela que não explica. A nota, nós já falamos, não vai ser redundante falar de nota, não vou falar nela, mas a própria explicação que ele dá, porque é o seguinte, quando eu vou para um espaço onde tem jornalista, eu preciso explicar alguma coisa, tem um dado muito interessante, as pessoas criticam jornalista aqui e lá, não existe nada mais previsível do que uma pergunta de jornalista. É raro alguém conseguir fazer uma pergunta, assim, existe os gênios que conseguem fazer isso, daqui Kleber pode surgir com uma pergunta diferente, mas na sua grande maioria, com todo o respeito, faz parte da profissão. É a mesma coisa de um professor, numa aula, fazer algo extraordinário. Não é fácil. Quem faz pergunta todos os dias, você tem um método de fazer pergunta e tem um conjunto de perguntas para cada fator. Então, é impossível alguém ter acontecido um fato desse e não saber quais perguntas serão feitas. E é muito ruim você chegar para essas perguntas sem estar preparado para responder. Não deveria fazer. E esse foi um fato que aconteceu ali, que assim, vamos partir do seguinte princípio. O primeiro fator, desde que começou a surgir o engrandecimento dessas emendas, ficou um negócio terrível. O pessoal fala, não sei o que, o sistema, xinga presidente, xinga ministro supremo, ok, mas estão esquecendo de se analisar. Esse dinheiro começou a ficar muito fácil na mão de deputados, vereadores, senadores, e esse dinheiro virou, se um, que era o presidente, se um, que era ali o ministro, já era difícil segurar esse dinheiro, imagina desparramado por 513 em Brasília, 24 em Mato Grosso, mais vereador em cada lugar. É muito complicada essa questão. Então, quando surgiu o fato, a gente espera que as respostas, que fosse a nota e a explicação, nos desse pelo menos um negócio chamado dúvida. Só que a dúvida foi o contrário. A nota e a explicação fica parecendo que as coisas foram reais e alguém está dizendo assim, eu preciso amenizar essa questão. Ninguém deve ser condenado antes de ser investigado e processo de julgamento. E aqui ninguém está condenando eles. Mas a forma como que foi feita, parece quase um assumir de culpa sobre o que aconteceu, né? E aí entra uma questão, ou não houve assessoria ou a assessoria não sabe lidar com isso. Pronto. E é caro a assessoria. Tem uma frase que eu quero destacar que o João Edson falou aqui, que essa eu vou adotar, eu vou publicar assim, a pior explicação é a que não explica. Exato. Parabéns, que coisa genial, perfeito, sem reparo. E aí, professor Lemberg? Olha, eu vou repetir aqui uma frase que eu dei no primeiro bloco. O artigo 37 da Constituição. Mas por que isso? Amigos, as pessoas que me conhecem sabem, há muito tempo, que eu sempre me posicionei contra as emendas individuais. E sempre defendi as emendas
por bancada. Por exemplo, nós temos 8 deputados federais no Congresso Nacional, então faz-se emendas para os 8 em conjunto, não é individualmente, a emenda por bancada. E mais ainda, pode fazer os 11, que é a bancada de Mato Grosso. Agora, como fazer isso numa Assembleia Legislativa, numa Câmara de Vereadores? Também é possível, amigos. Ora, nós temos hoje 3 deputados estaduais do Podemos, 3 do União Brasil, 5 dos republicanos. Então faz-se emendas para esse conjunto de cada partido, ou de cada grupo dentro da Assembleia Legislativa. Também serve para a Câmara Municipal da mesma forma. Agora, por que eu sou contra, mas contra as emendas individuais? Porque ela agride de morte a Constituição. Vou repetir, emendas individuais agridem de morte a Constituição Federal no seu artigo 37. Porque ela não, além de não ser transparente, além de você não conseguir, no total, o rastro do dinheiro, além de você não conseguir fazer isso, ela é pessoalizada, amigos. Eu chego lá em Guarantã do Norte, é um exemplo só, eu sou deputado federal, chego lá em Guarantã do Norte, eu passo uma lista de 20, 30 emendas que eu mandei para aquele município. Eu chego lá cobrando do eleitor que vote em mim, porque eu mandei 20 vezes emendas para lá, para o município. E não apresento nada do que eu produzi. Então, para aí. O parlamentar é parlamentar ou apenas um guarda-livro, um despachante? Está tudo errado, amigos. Então, veja. E, além disso, para voltar lá no outro ponto da questão do rastro, amigos, se nós tivéssemos no país todo, se nós tivéssemos, de fato, uma investigação séria com relação às emendas individuais, mas muita coisa, não é uma só não, muita coisa seria descoberto. Muita coisa. Porque não tem cabimento, amigos, você não tem o rastro do dinheiro. Não tem cabimento. As emendas individuais permitem tudo isso. Permite mais ainda, eu sou parlamentar federal, jogo uma emenda para a saúde, por exemplo. Aí eu chego lá no prefeito e falo assim, olha, contrata a empresa A, não contrata a empresa B, por isso eu estou te mandando a emenda. Caramba, e aí? Percebe, amigos, que as emendas individuais dá margem para um monte de coisas. E aí volta para a questão propriamente dita a respeito do deputado estadual aqui em Mato Grosso. Eliseu Nascimento. Eliseu Nascimento. Veja, há uma denúncia, e uma denúncia muito grave, porque já está no processo, já está em andamento toda uma investigação. E não se tem agora nada que diz, olha, isso não é verdade. Não se tem. E no caso dele, foram apreendidos dinheiro, R$150 mil. Exatamente. Na casa dele. E ele admite que tinha o dinheiro lá. E vamos aqui rapidamente, para encerrar o bloco, pegar a posição, a entrevista que o deputado deu hoje. Eu vou chamar aqui o destaque do Gazeta Digital, que diz o seguinte: Eliseu disse que dinheiro apreendido tem comprovação e nega crime. O deputado estadual Eliseu Nascimento, do Novo, se defendeu publicamente das acusações oriundas da Operação Emenda Oculta, núcleo de ações do NACO, né, do Núcleo de Ações de Competência Originária, do MP, que o acusa de desviar recursos de emendas parlamentares por meio de convênios com institutos de fomento à cultura e esportes. Segundo ele, o valor de R$150 mil em espécie apreendidos em sua casa seriam de salário, verba indenizatória e aposentadoria da Polícia Militar. Abre aspas, esse valor que foi recolhido por parte da investigação também está declarado na minha declaração de imposto de renda. Além de tudo isso, também foi recolhido extrato de comprovante de saque, valor da minha conta mesmo. Aí tem o salário, tem verba indenizatória, que é sacada, que é movimentada, e isso também foi anexado ao recolhimento. Então, assim, aí ele lembra que em 2018 teve uma outra situação parecida, em que também foram apresentados
apreendido 150 mil reais, o mesmo valor. Ele gosta de ter esse dinheiro, essa quantidade de dinheiro em casa. E eu assisti a entrevista, eu não sei se nós temos aí o vídeo, produção, tem o vídeo? Se tiver, vamos logo, porque nós já estamos estourando o tempo do bloco. Falando sobre a questão dos 150 mil encontrados na sua casa, esse dinheiro, embora o senhor tenha falado que ter sido declarado e tudo mais, para que ele seria gasto e como que ele entra nos seus gastos de campanha, como que ele entra, como que o senhor justificaria esse gasto? Bom, 150 mil reais, eu recebo um salário de 30 mil de deputado, mais um salário de policial militar, tenho minhas economias, tenho minha esposa que trabalha, meus filhos trabalham. Eu guardo no banco. O senhor acha normal dinheiro? Normal. Em casa, espécie? É normal. É normal até porque está declarado. Se fosse lícito, ele não estaria declarado. Aí poderia levantar algumas suspeitas se não tivesse declarado. Período eleitoral, muitas vezes você tem um recurso ou na conta, ou você tem um recurso presencial. Esse recurso, no momento oportuno, você faz o depósito de doação de si, para si mesmo, né? Isso está lá no ano de 2018, está no ano de 2022, e aí para você fazer aí o trabalho que é dentro da declaração de imposto de renda que você tem, ok? Obrigado. Por que guardar tanto dinheiro em casa? Você acha que a realização das emendas com essas ações, você acha que o Instituto da Emenda, que é tão importante para chegar na ponta, acaba sendo desgastado? As emendas, ela é de suma importância, ela é uma ferramenta normal e legítima dos deputados, e acredito que não podemos criminalizar, né, as emendas, porque isso enfraquece o parlamento, e nós iremos continuar defendendo que as emendas aconteçam, né, inclusive que ela possa acontecer, né, com uma forma de fiscalização melhor sobre os órgãos, essa união dos órgãos fazendo esse trabalho. Então acredito que não abala e a gente tem que continuar, e nós temos muitas ações de entregas aí de emenda, como ontem mesmo foi publicado lá na minha rede social a entrega de uma ambulância que vai atender a ponta lá no município de Juína, e nós vamos continuar. Esse trabalho aí é um trabalho que realmente chega na ponta para a população. Falou, gente. O senhor não confia em banco? O que é? Deputado, é o que o João Edson falou aqui brilhantemente, né? É a famosa explicação que não explica. Aliás, a meu juízo, ele se complicou mais ainda nessa explicação. Primeiro, porque ele próprio que lembrou, não está nesse vídeo, mas ele próprio que lembrou que na eleição, justamente no ano da eleição anterior, em 22, ele também teve problema com isso. Ou seja, parece que é ano eleitoral, precisa ter dinheiro em espécie em casa. Para quê? Para ação legal não é, né? Depois ele fala que ele recebe os salários, todos que ele recebe, né? Ele sai no banco catando, sacando o dinheiro para guardar em casa. Quem que faz isso hoje em dia? Quer dizer, aí o famoso explicação que não explica, como disse aqui o João Edson. Aliás, é a explicação que complica, né, a vida do deputado. E, diferente do que disse o deputado, a minha opinião é de que atos como esse prejudicam, sim, comprometem, sim, a imagem das emendas, porque, como alguém gritou lá vazou, né, na entrevista que ele estava dando, rachadinha, essa é a impressão que fica, que não é coisa legal, que não é coisa séria, que não é coisa bem feita, que é coisa ilegal, que é, no mínimo, rachadinha, corrupção, retorno, coisas que não deveriam acontecer. Nós voltamos no próximo bloco para continuar com o programa Opinião. Nós temos o vídeo da pastora, que não conseguimos exibir ontem, vamos exibir hoje e vamos abrir para a participação dos telespectadores, que está chegando aqui um tanto bem bom de mensagens. Até lá, 2 minutinhos, estamos de volta. Muito bem, estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Opinião desta quarta-feira, dia 6 de maio de 2026, hoje aqui conosco o professor João Edson, cientista político, analista político, sociólogo, o que mais? Fazendeiro, que agora ele comprou um latifúndio lá em Livramento. Aí, e alguém que não sabe nada também, aprendendo todo dia. Aprendendo, e humilde. E você está vendo, ele e o professor Lorenberg, a humildade em pessoa, eu tenho que aprender com ele, acho que eu tenho que ser mais humilde também um pouquinho.
Mas é o seguinte, meus amigos, ontem nós tratamos aqui de um assunto, de um vídeo que estourou de visualizações no fim de semana, muito parecido com a repercussão que conseguiu o Felca lá no final do ano passado, com as denúncias que ele fez sobre pedofilia na internet, e um vídeo de uma pastora chamada Helena Raquel, num Congresso Nacional de Evangélicos, os Gideões, né? Gideões, que ela fez uma fala muito impactante em resposta a falas de pastores também evangélicos. Marco Feliciano. Do Marcos Feliciano, exatamente. Marco, né? Marco Feliciano. Do Marco Feliciano. Que é deputado federal. Deputado federal evangélico, que postou nas redes sociais dele um tempo atrás a seguinte fala, dizendo que as mulheres evangélicas, quando se depararem com situações de violência doméstica e inclusive de pedofilia, elas não devem procurar a polícia nem a justiça, elas devem procurar grupos de oração da própria igreja, porque isso é um problema de fé que o pastor vai saber conduzir e se resolve a coisa. E essa pastora, corajosamente, a pastora Helena Raquel, aproveitou o momento dela ontem nesse congresso e falou negativo, negatof, como se fala aqui em Cuiabá. Em caso de pedofilia, em casos de violência doméstica, minha irmã, a senhora tem sim que procurar as autoridades policiais, as autoridades judiciais, denunciar, porque isso não é caso de fé, isso é caso de polícia, né? Então é esse vídeo que nós queremos hoje compartilhar com a nossa audiência como um ato de civismo e de contribuição nossa, de alerta nosso para as mulheres em geral, as mulheres evangélicas, as mulheres cristãs, as mulheres que não têm religião, as mulheres que se encontram em qualquer grupo político, social, econômico. Se você se deparar com violência doméstica, com pedofilia, a atitude que você deve tomar como cidadã é procurar a polícia, sim. Tá no ponto, produção? Vamos ao vídeo? Ai, que vergonha que eu estou sentindo, mas eu vou dizer. A maior parte das pessoas que são vítimas em igrejas evangélicas de violência doméstica ou de violência sexual, elas são orientadas a não denunciar o culpado. Para evitar. O que eu estou dizendo aqui é um saber empírico. Como não há pesquisa, não há o dado, isso é um saber empírico. Mas é um saber empírico porque eu tenho 47 anos de idade e nasci num lar cristão. E me lembro perfeitamente de pessoas que diziam sobre alguém: pelo amor de Deus, não fala para não escandalizar. Empírico, não tenho dados. Olho roxo. Ora para Jesus salvar. Tem como me colocar aqui? Para de orar por ele hoje. Deus me trouxe aqui para usar os minutos que pregadores no Brasil gostariam de usar para salvar tua vida da morte. Para de orar por ele hoje e comece a orar por você a partir de agora. Você precisa ter coragem para sair e fazer a denúncia em uma delegacia de apoio à mulher ou qualquer outra. Você precisa, com urgência, ligar para alguém de confiança e buscar um lugar seguro. Por último, não acredite no pedido de desculpas, porque quem agride mata. Saia daí! Obrigada. Pai, mãe, ele não é ungido. Eu sei que falaram para você assim: ai daquele que toca nos ungidos. Eu sei que falaram para você, e eu também li e acredito piamente, porque acredito 100% na Bíblia: não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Mas você tem que entender que pedófilo não é ungido. Pedófilo é criminoso, pedófilo não é ungido. Pai, mãe, levanta dessa igreja, vai fazer uma denúncia agora.
já fez a denúncia, não permaneça num território onde a palavra do seu filho seja contestada, levando ele a futuros traumas. Não existe capacidade de se encontrar na mesma figura um pastor e um abusador. Ou é pastor ou é abusador. Saia daí agora! Muito bem. É imprescindível que esse tipo de mensagem, com essa ênfase, com essa convicção, que essa verdade seja divulgada, né, João Edson? Hoje ela deu entrevista no G1 e por coincidência eu estava, falo coincidência que é no horário normalmente que a gente não está assistindo, eu estava assistindo. Ela é de um grau de consciência, a forma que ela falou, sem sair dos... Você perguntou o que eu... a minha formação mais forte é teologia, onde fiz graduação e fui até o doutorado na teologia, né? E apesar das diferenças de algumas interpretações, sou salesiano, sou católico, né? Ela é evangélica, e nem um instante ela fugiu da linha do evangelho, mas ela soube separar muito bem a relação entre o bem e o mal e os fatores. A fala dela, e aí eu queria dar um tributo aqui, não vai chegar até ela, não tem essa pretensão, nem precisa disso, mas a fala dela é a maior contribuição dada até hoje nesse país sobre a questão da violência doméstica e contra a pedofilia. Porque o maior valor que existe em relação aos aspectos morais, ele está através do aspecto da crença. Até por isso, pessoas que não creem em nada têm mais cuidado sobre a legislação do que quem crê. Eu sei que é dolorido para muita gente falar isso, mas quem não crê em nada, ele tem que resolver tudo aqui na vida, então ele tem mais cuidado com as legislações e com as coisas. Quem crê acha que sempre vai ser salvo por alguma coisa e pedir perdão por última hora. Então, essa mensagem é a mensagem mais forte que eu vi até hoje e mais importante que todas as ações de todos os deputados, de todos os senadores, de todo mundo que acha que vai resolver esse problema com punição e não com educação e não com informação. Então, não adianta pena de morte, aumentar... Tem que ser dura a lei? Tem que ser dura. Não estou discutindo isso. Agora, eu achar que eu endurecer a lei, eu vou evitar a violência doméstica, achar que eu endurecer a lei, eu vou evitar a pedofilia, não, isso vai ser evitado quando as instituições religiosas, associações, sindicatos, cooperativas, as empresas, educarem todas as pessoas para isso. Uma hora tem que começar. E ela deu o pontapé. Muito bom. Professor Lorenberg, fica à vontade para manifestar. Kleber, o João Edson foi muito feliz, mas eu vou acrescentar uma coisa só que me parece também ser importante. Uma coisa, amigos, é você pegar a lupa, o binóculo é muito curto, né? Mas que tem um distanciamento grande, que alcança longe. Então eu estou na minha bolha aqui e vou mirar as outras bolhas. Isso é uma coisa diferente. O que ela fez foi outra coisa completamente distinto. Ela não mirou bolhas diferentes. Ela recuou e olhou o próprio interior da sua bolha. Essa é a grande sacada, amigos. Veja, ela não falou de outras, falou do grupo que ela pertence, da ala que ela pertence, portanto, da sua bolha, e ampliou a lupa. Dentro desse argumento que eu estou tentando construir, tem uma coisa muito mais interessante. Existe na sociedade, de uma forma geral, um muro da hipocrisia. Eu coloco uma venda nos meus olhos e não vejo as coisas acontecerem à minha volta. Foi o que ela descreveu, amigos, em outras palavras. Veja, você tem que buscar a delegacia, não pegar a desculpa. Então, coloca-se uma venda nos olhos e não vê o que está acontecendo à volta. Como se os acontecimentos à sua volta não existem. Não existem. O que ela fez foi outra coisa. Ela simplesmente deu uma... Tinha uma frase antiga, João Edson, que era muito usada no campo de futebol, né? Ela meteu o pé na barraca, né? Isso. O pau na barraca. Chutou o pau na barraca. Chutou o pau na barraca. Esse é um ditado antigo. E forçou outras lideranças religiosas, aqui inclusive o deputado Sebastião Rezende já veio a público se manifestar, porque ela mexeu num vespeiro dentro da própria igreja. Exatamente. Né? Que bom, que bom.
Ela não tenha falou nem em relação destampado. ao fiel, ela falou em relação ao pastor, ou seja, o tanto que ela olhou para ela, que ela é pastora. Olhou para ela. Muito bem, a gente tem um assunto aqui que eu vou chamar rapidamente, porque eu preciso dar espaço para os nossos telespectadores. Nós falamos ontem aqui de um movimento que lamentavelmente ocorreu na UFMT, de alunos do curso de Direito que fizeram uma lista de mulheres, é duro até a gente ter que falar, mas eu preciso falar, é meu dever, de mulheres, entre aspas, estupráveis da UFMT. E isso ganhou uma repercussão muito grande. Hoje já houve desdobramentos disso, graças a Deus, né? A reitoria da UFMT já tomou providências, afastou o aluno que foi identificado como o autor da lista, e a OAB também entrou em campo e vai tomar providências jurídicas e institucionais, porque é no curso de Direito, o que é mais grave. É num curso onde se está formando os advogados que vão vir para defender a sociedade daqui 5 anos, é amanhã, né? Não é daqui 50 anos, é amanhã, daqui 5 anos passa rápido. Então vou ler aqui rapidamente a notícia do Gazeta Digital, que fala da decisão da reitoria, viu, produção? Vamos chamar aí o Gazeta Digital, que diz o seguinte: o FMT suspende o universitário de Direito, autor da lista de estupráveis. Matéria aqui da Jéssica Bachega. Autor da lista dos estupráveis estudantes de Direito da Universidade Federal de Mato Grosso foi suspenso. O nome do acusado não foi divulgado e o caso segue sob apuração da instituição. A relação de estudantes, principalmente calouras, passou a circular nos últimos dias e enumerava as que mereciam, entre aspas, o abuso sexual, como se alguém merecesse, né, gente? A conduta misógina já foi identificada em outros estados e agora envolve alunos do curso de Direito e outras graduações da Universidade Federal de Mato Grosso. Eu vou ficar por aqui, é um assunto abjeto, nojento, revoltante, que a gente não se sente bem de falar, da mesma forma que nós precisamos registrar a nossa solidariedade aos alunos lá de Rio Branco, no Acre. Uma escola de lá ontem sofreu um atentado à bala por um estudante menor de idade, que teve acesso à arma de fogo em casa, a arma do padrasto, e cometeu essa atrocidade. A escola deve ser um ambiente seguro para os estudantes, para os professores, para as pessoas que lá trabalham. A gente tem que tomar providência, o Estado precisa tomar providência para impedir que isso aconteça, e a principal delas é evitar o acesso das crianças a armas de fogo. Aí é a responsabilidade dos pais, né, professor? Não é do Estado, é dos pais. O pai desse aluno está preso para responder pela parte que lhe toca. Vamos lá, rapidamente aqui eu vou só ler hoje, não vai dar tempo da gente responder, mas eu vou ler aqui as participações. A Maria Clara, do bairro Duque de Caxias. Professor João Edson, o senhor acredita que a polarização política ainda vai continuar nas eleições desse ano? Veio o Carlos Henrique, lá do bairro Jardim Itália. Hoje, muitos jovens não gostam de política. O que pode ser feito para aproximar mais a juventude desse assunto? Juliana Ribeiro, do bairro Centro, de Várzea Grande. As redes sociais passaram a decidir as eleições? Hoje elas têm mais força que a televisão e rádio? Eu, nesse ponto, acho que não. São muito importantes, mas não tem, não. O Marcos Vinícius, do bairro Mapim, de Várzea Grande. Por que muitos políticos prometem mudanças durante a campanha e depois não conseguem cumprir? A Ana Paula, de Chapada dos Guimarães. A política do interior ainda tem pouca força comparada com Cuiabá ou isso mudou nos últimos anos? O Roberto Souza, de Barão de Melgaço. O senhor acredita que Mato Grosso pode revelar novas lideranças políticas nos próximos anos ou os mesmos grupos continuarão dominando o cenário? Aqui do Boa Noite Bancada, sobre o esposo da prefeita de Várzea Grande, que não é político, e os irmãos políticos aqui em Cuiabá. Estes fatos só acontecem por eles terem a certeza da impunidade. Um é abastado financeiramente e os outros são políticos que, a meu ver, a Constituição de 88 protege. Esta é a minha visão como cidadão. O Ivan, do Cochipó. E por hoje eu encerro, já deixando o convite para o professor João Edson retornar aqui, e aí nós vamos responder todas essas perguntas. Viu, produção? Guarde-as aí, que elas serão respondidas. João, grato a você pela presença aqui conosco. Eu que agradeço. E já fica o convite para você voltar na semana que vem. Sempre aceito. Professor João Lorenberg, é que vocês são parecidos com essas Mas eu não me incomodo de jeito nenhum. Eu também não. Que bom. Me sinto lisonjeado. Professor Lorenberg, grato ao senhor.
Boa noite. E a você que está em casa, boa noite e até amanhã.